Graça e paz, família CBI. Graça e paz para você, servo de Deus aí em todo o Brasil e fora do Brasil. Que o Eterno abençoe poderosamente, abundantemente a sua vida, em o nome de Jesus. Eu tenho uma palavra do coração de Deus para você. Eu tenho uma palavra que vai mudar a sua vida. A palavra de Deus, ela nos mostra, né, ela nos dá um norte, uma direção. E se você se apegar a essa palavra, a sua vida não será mais a mesma. Vamos conferir? Quero te convidar a abrir as Sagradas Escrituras, aí na sua casa, pega a sua Bíblia e abra comigo aí. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios. Efésios, capítulo 3, versículo de número 20. Nos diz assim: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Eu vou repetir esse texto, presta bastante atenção. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Feche os teus olhos, vamos orar, vamos clamar ao Eterno, vamos buscar essa direção tremenda e poderosa na palavra de Deus. Pai querido, Pai de amor, eu te dou graças nesta manhã. Meu Deus, obrigado por tudo. Obrigado porque sabemos que o Senhor está neste lugar. Obrigado porque eu sei que o Senhor está aí nesta casa, aonde a minha voz está chegando. O Senhor está em todos os lugares, e eu creio que vidas serão curadas, tratadas por Ti, vidas serão abençoadas, pessoas se achegarão a Ti, Senhor, em um nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Queridos, o tema que eu quero trabalhar com vocês: infinitamente mais. Esse é o tema de hoje. Infinitamente mais. Eu quero te motivar, através dessa palavra, a você buscar mais a Deus, a você ter uma vida de oração, a você depender muito mais de Deus do que dos homens. Eu quero te motivar a ser íntimo do Senhor, porque o meu Deus, o seu Deus, fará por nós infinitamente mais. Então essa é a nossa palavra, a palavra que o Senhor colocou no meu coração para transmitir para você. Antes de dar sequência a essa ministração, eu quero usar aqui uma ilustração que eu achei assim tremenda. Alguns anos atrás chegou um vídeo ao meu conhecimento, e eu estive revendo recentemente, e esse vídeo ele é impactante, pois ele tem tudo a ver com esse texto. Você já ouviu falar no sonho Mutombo? É isso mesmo, sonho Mutombo. Mutombo, o nome dele é Dikembe Mutombo. Ele nasceu na República Democrática do Congo. Ele era o caçula de um total de 12 irmãos. E quando ele nasceu, quando ele ainda era um bebê, o seu pai veio a falecer, e a sua mãe, Marie Mutombo, criou ele. E o tempo foi passando, um missionário chegou, né, e começou a ensinar a Bíblia para aquela família. E um versículo que marcou a vida daquela mulher foi esse aqui: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com seu poder que atua em nós. Quando aquele missionário ensinou esse versículo para aquela mulher, ela então passou a repeti-lo várias vezes. E ela sempre reunida ali reunida em família, ela dizia: o meu Deus fará infinitamente mais por mim. O meu Deus fará infinitamente mais por mim. E ela foi ali
influenciando os seus filhos. E o caçula deles, né, o Dikembe Mutombo, ele passou a sonhar. E o sonho dele era ser médico. Desde criança, né, desde pequeno, ele dizia: eu vou ser médico, eu quero ser médico. E os irmãos dele, um a um, né, batia na cabeça dele, né, como muitos dizem, dava um croque dizendo assim: para com isso, menino, você não sabe ler nem escrever, como é que você quer ser médico? E ele dizia: eu vou ser médico. E o tempo foi passando. Quando ele chegou a 17 anos de idade, nenhum dos irmãos batia mais nele, porque ele agora estava com 2 metros e 18 centímetros. 2 metros e 18 centímetros de altura. E um dia ele saindo pelas ruas, descalço, como sempre ele costumava andar, passou um jipe a toda velocidade. E de repente aquele jipe volta, e um homem sai daquele jipe e diz assim: ei, você quer ir comigo para os Estados Unidos? Você quer ir comigo jogar basquete nos Estados Unidos? E ele diz: eu quero. 3 dias depois ele estava embarcando para a América. Esse homem que fez esse convite era o presidente do Houston Rockets, time de basquete dos Estados Unidos. Mutombo jogou cerca de 2 décadas, quase 2 décadas. Ele se tornou um dos melhores pivô. Ele era realmente uma referência, né? E ele não conseguiu ser médico. Ele não realizou o sonho de ser médico. Mas eu anotei aqui, achei interessante, ó. No dia 2 de setembro de 2006, ele inaugurou o seu hospital na República do Congo. Um hospital super moderno, né? E ele enviou dezenas e dezenas de médicos, especialistas. Ele não conseguiu ser médico, mas ele pôde ajudar o seu povo construindo o maior hospital, o hospital mais moderno da sua nação, né, ali da República do Congo. E ele ali acreditando, né, naquilo que a sua mãe sempre falava: o meu Deus fará infinitamente mais por mim. Eu quero dizer que esse texto é uma realidade. Deus fará infinitamente mais por você. Quando o apóstolo Paulo estava escrevendo à igreja de Éfeso, a palavra que ele utiliza aqui no grego, gente, olha que palavra difícil, uperekperison. Você sabe o que quer dizer isso, além de infinitamente mais? Pois é, quer dizer além da conta, né? Em abundância, em excesso, fora de medida. É isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida, infinitamente mais. Por isso que nós devemos ter uma vida de oração. A oração tem que ser um estilo de vida. Vamos depender de Deus, vamos orar, clamar, buscar, e o Senhor com certeza irá se manifestar. O poder de Deus vai se realizar, vai se manifestar na sua vida. Coisas grandes e poderosas irão acontecer. Gente, se o Senhor não poupou o seu próprio filho, o seu único filho, Ele, através de Jesus, nos dará todas as coisas, tudo que você precisa, tudo que você necessita. Eu olho para a Bíblia e eu vejo grandes exemplos de pessoas que viveram infinitamente mais, que viveram o mais do Senhor. Um dos exemplos é Abrão ou Abraão. Em Gênesis 15, de 1 a 5, vai nos dizer assim: depois dessas coisas, o Senhor falou a Abrão numa visão: não tenha medo, Abrão, eu sou o teu escudo, grande será a sua recompensa. Mas Abraão perguntou: ó soberano Senhor, que me darás se continuo sem filhos e o herdeiro
que possuo é Eliezer de Damasco. E acrescentou: então, tu não me deste filho algum, um servo na minha casa será o meu herdeiro. Então o Senhor deu-lhe a seguinte resposta: seu herdeiro não será esse, um filho gerado por você mesmo será o seu herdeiro. Levando-o para fora da tenda, disse-lhe: olhe para o céu e conte as estrelas, será que podes contá-las? E prosseguiu: assim será a tua descendência. Deus aparece em visão para Abrão e diz: Abrão, eu vou te recompensar. Eu vou te recompensar. Eu vou te abençoar, Abraão. E ele disse: ó Senhor. Ele já era um homem próspero, mas o sonho dele era ter um filho, porque ele já era avançado de idade. Então para quem que ele ia deixar toda a riqueza? E então ele disse: eu não tenho filho, o Senhor não me deu filhos. O meu herdeiro é o meu servo Eliezer. E o Senhor diz: não, alguém que será gerado de você será o seu herdeiro. E Deus então chama ele, pede para ele, tira ele da tenda, para que ele então possa olhar para os céus e contar as estrelas, se realmente fosse possível. Oh, queridos, Deus quer que você saia aí da sua caixinha, viu? Deus quer que você saia, né, das suas limitações. Deus quer que você tenha realmente uma fé, né, uma fé operosa. Deus quer que você creia no sobrenatural. Então Abraão, qual era o sonho dele? Ele queria ter um herdeiro, ele queria ter um filho. E Deus estava dizendo para ele: ei, eu tenho mais do que um herdeiro, eu tenho uma nação, eu tenho um povo que sairá de ti. Olha as estrelas dos céus, conte-as se você as pode contar. Deus fará infinitamente mais na sua vida, meu querido. Tão somente se volte para Deus, se volte para a sua palavra. Confie no Senhor, mesmo nos momentos mais críticos, mais difíceis da sua vida. Deus fará infinitamente mais. Lembra daquela mulher lá na África? Pois é, ela dizia: o meu Deus fará infinitamente mais por mim. E Deus fez, até o nome do hospital foi em homenagem a ela, né? Foi dado em homenagem a ela. Então Deus pediu para Abraão olhar para o céu para contar as estrelas. Deus está dizendo: olhe como que vai ser a sua descendência, Abraão. Deus tem algo grande, especial, algo tremendo para liberar sobre a sua vida. Então procure ter a visão da águia e não da galinha. Procure olhar realmente para o céu, olhar para o autor e consumador da nossa fé. Pare de ficar olhando para as coisas da terra, assim como a galinha fica ciscando, né, olhando somente para o chão. Ei, você é filho de Deus, você é descendente de Abraão através da fé. Deus fará coisas tremendas e poderosas na sua vida. Enquanto Abraão estava sonhando com um descendente, Deus queria que ele sonhasse com uma grande nação. Outro exemplo é o exemplo de José do Egito. Em Gênesis capítulo 37, do versículo 5 ao versículo de número 11, vai nos dizer assim: certa vez José teve um sonho, e quando contou aos seus irmãos, eles passaram a odiá-lo ainda mais. Ouçam o sonho que tive, disse-lhes. E estávamos amarrando os feixes de trigo no campo, quando meu feixe se levantou e ficou em pé, e os seus feixes se ajuntaram ao redor do meu e se curvavam diante dele. Seus irmãos lhe disseram: então você vai reinar sobre nós? Quer dizer que você vai nos governar? E o odiaram ainda mais por causa do sonho e do que tinha dito. Depois teve outro sonho e contou aos seus irmãos: tive outro sonho, e desta vez o sol, a lua e 11 estrelas se curvavam diante de mim. Quando contou ao seu pai e aos seus irmãos, o pai o repreendeu. Ele disse: que sonho foi esse que você teve? Será
que eu e sua mãe e seus irmãos viremos a nos curvar até o chão diante de você. Assim seus irmãos tiveram ciúmes dele. O pai, no entanto, refletia naquilo. Observe, queridos, a sinalização das coisas espirituais. Nem o próprio José sabia a dimensão do seu sonho. Nem ele, e nem os seus irmãos, nem o seu pai. Os seus irmãos achavam que ele iria apenas governar, e quem sabe o próprio José, no entendimento que ele tinha, que ele ia ser, né, o líder de toda a sua família. Mas nós sabemos todo o processo que ele passou, né? A inveja, os ciúmes dos seus irmãos, foi jogado numa cova, depois foi tirado de lá e vendido como escravo, e lá padeceu no Egito. Mas eu quero aqui resumir a história. José se tornou governador de toda a terra do Egito. Ele achava que iria apenas governar a sua família, através do sonho que ele estava tendo, mas na verdade Deus estava dizendo: ei, eu vou colocar o governo da nação mais importante, que na época era o Egito. Não limite o poder de Deus. Deus quer manifestar o seu poder na sua vida. Deus quer mudar essa realidade que você está vivendo. Então passe a sonhar os sonhos de Deus para a sua vida. Passe a ser um homem de fé, uma mulher de fé, uma pessoa determinada, né? Não uma pessoa de dois discursos. Uma hora está crendo, outra hora não está. Outra hora está dizendo que Deus vai fazer, depois está dizendo que é difícil. Ei, mude a sua linguagem. Creia no poder de Deus. Deus vai te exaltar. Se você hoje se humilhar, se você hoje se voltar para Ele, se você hoje reconhecer que Ele é tudo na sua vida, no seu coração. Outro exemplo que eu quero compartilhar com vocês está em 1 Samuel 1, 27 e também no capítulo 2, 21. 1, 27 e no capítulo 2, 21, que nos diz assim: era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Agora, 1 Samuel capítulo 2, 1 Samuel 2, 21 diz assim: o Senhor foi bondoso com Ana. Ela engravidou e deu à luz 3 filhos e 2 filhas. Observe, queridos, Ana, ela começa, nesse versículo que nós lemos, ela começa dizendo para o profeta Eli, ela começa dizendo: eu orava por esse menino, era por ele que eu estava orando aqui. Foi por ele que eu derramei a minha alma, que eu derramei a minha vida, que eu clamei, que eu chorei. Foi por ele. Quando o profeta liberou a palavra para ela ir para casa, que o Deus de Israel iria conceder o que ela estava pedindo. E então, agora agradecida, ela está entregando o seu voto, ela está levando Samuel para viver ali, né, no templo em Siló. E observe, queridos, que ela queria apenas um filho. Ela queria um filho para dar ao Senhor. Mas Deus sempre faz muitíssimo mais, infinitamente mais. Deus deu a ela mais 5 filhos. E aquele filho que ela teve, que ela entregou ao Senhor, se tornou sacerdote, se tornou, né, um instrumento, um profeta, um guia para Israel. Né, se tornou um juiz em Israel. Oh, meu amado, não limite o poder de Deus. Deus fará muito mais por você também, né? Outro exemplo que nos chama muita atenção é da prostituta Raabe. Em Josué, capítulo 2, do versículo 12 e o versículo 13. Josué 2, 12 e 13. Que nos diz assim: jurem-me pelo Senhor, que assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos para com a minha família. Dê-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai, de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs, e de tudo que lhes pertence,
livre-nos da morte. Esse era o pedido da prostituta Raabe. Raabe, quando os espias entraram em Jericó, e eles se esconderam lá, se refugiaram na casa de Raabe, chegou ao conhecimento do rei de Jericó, que tinha espias de Israel na casa dela, na casa da prostituta Raabe. E então ela esconde eles no terraço. E então chega para o rei e diz assim: eles já foram, vão rápido. É verdade, eles estiveram aqui, vão rápido que vocês vão alcançar eles. Ela salvou a vida daqueles 2 espias. E ela então pede apenas para que a vida dela e da sua família fosse preservada. Deus fez infinitamente mais. Oh, queridos, quando Israel vai invadir Jericó, as muralhas caíram, só não caiu a casa de Raabe. A casa de Raabe ficou lá, intacta, em cima do muro. Aquela parte do muro não caiu. E então ela passou a servir o Deus de Israel. Deus fez infinitamente mais. Ela se casou com o príncipe de Israel. Olha só, para quem queria apenas a salvação da sua família, da morte ali. E então ela casou-se com um dos príncipes de Israel. E ela entrou na genealogia do Senhor Jesus Cristo. Oh, queridos, que tremendo, que poderoso. Eu me lembro algo que aconteceu comigo, com a minha família, há uns 18 anos atrás. Eu trabalhava numa boa empresa, eu tinha um bom salário, eu ganhava cerca de 10 salários mínimos, isso há uns 18 anos atrás. E essa firma veio a falir, entrar em falência. Eu peguei os meus direitos e então começamos a trabalhar, montamos uma pequena loja e começamos a trabalhar e fazer a obra de Deus também, né? E eu deixava mais a lojinha fechada do que aberta, né? Quando chegava gente ali necessitada, pessoas precisando, né? A gente estava ali sempre pronto para ir na casa da pessoa, orar, expulsar demônios, ir nos hospitais. E um dia a porta foi se fechando, se fechando, se fechando. E eu me lembro que naquele dia eu tinha R$2. E eu fui comprar pão, comprei R$1 de pão, R$1 de mussarela. Aí a minha esposa tinha ganho uma abóbora e ela pensou, ela é cearense, vou fazer, né, uma carne seca com abóbora, e queria dinheiro para comprar carne seca. E eu falei assim: olha, eu tinha R$2, comprei de pão e de mussarela pela manhã, mas Deus, fiz assim para ela, mas Deus proverá. Queridos, nosso Deus sempre faz além. Uns 50 minutos, talvez, 1 hora depois, alguém bate no nosso portão. E aquela pessoa disse: olha, eu estava em casa e eu ouvi uma voz falar no meu ouvido, disse: vá no supermercado tal e compre. E Deus deu a lista de tudo que ela precisava comprar. E ela obedeceu. E ela chegou, abriu lá, né, o porta-malas do carro e foi tirando as compras. Encheu a nossa sala de sacolas, todas elas fechadas, amarradas. E eu falei para minha esposa: procure a carne seca que você estava querendo. E ela então começou a rasgar as sacolas ali. Está aqui. Eu falei: Deus mandou a carne seca que você queria e a compra inteira do mês. Deus faz infinitamente mais. Aprenda a depender dEle. Aprenda a depender dEle. Os judeus estavam esperando um Messias que viesse para tirá-los do domínio de Roma. Os judeus estavam esperando apenas um político, Jesus como um político, né? O Filho de Deus como um político. Mas Jesus veio para salvar toda a raça humana. Ele veio para os seus não o receberam, mas todo aquele que o receber será feito filho de Deus. Deus não poupou seu próprio filho, e Ele fará muito mais na sua vida. Abra o seu coração, se entrega a Ele, se renda a Ele, busque a Ele, porque você também vai viver o mais do Senhor, infinitamente mais. Eu quero orar por você. Eu quero neste momento
fazer uma oração por você. Feche os teus olhos aí onde você está. Coloque diante do Senhor a sua necessidade. Talvez você esteja enfermo, talvez você esteja me acompanhando aí no celular, no hospital, né? Talvez você esteja desempregado, eu não sei, mas eu sei de uma coisa: o poder de Deus vai te alcançar, e Deus fará infinitamente mais na sua vida. Pai querido, Pai de amor, em o nome de Jesus, meu Deus, essa palavra nos fala de fé, essa palavra nos fala do cuidado do Senhor, da manifestação desse poder que é sem limites, desse poder extraordinário, desse Deus que nos ama com tanta paixão, com tanta intensidade. Então, meu Deus, visite agora essa pessoa que está no leito, essa pessoa que está enferma, essa pessoa que está desempregada, essa pessoa que está passando momentos difíceis com a sua família, essa pessoa que está pensando em separação, em acabar com o seu casamento. Ah, Senhor, visite essa vida agora, essas pessoas agora, que o poder de Deus entre em operação, pois Deus fará infinitamente mais na tua casa, na tua saúde, na tua vida. Você verá o novo do Senhor, em o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus, glória a Deus.